Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, terça-feira, dia importante, porque é dia de saber o que pesou no nosso bolso, dia de divulgação do IPCA, então a gente vai falar bastante sobre isso aí com vocês. Mas a gente tem outros assuntos também importantes para tratar, porque saiu a inflação dos Estados Unidos também nessa manhã. A gente vai falar sobre a pesquisa da Datafolha, ali que falou, né, como os brasileiros guardam ou não guardam o seu dinheiro, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas temos aí assuntos bem importantes para tratar nessa terça, até porque dia de inflação é um dia aí que deve ser mais movimentado que ontem. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Dia de inflação, dia de saber o que cresceu, alimentos subindo, combustíveis descendo, mudou um pouco a lógica da inflação, mas a gente vai explicar agora tudo isso para vocês com mais detalhes. Também vamos explicar aí a pesquisa da Datafolha aí que mostra a situação previdenciária do brasileiro que não consegue guardar dinheiro para conseguir um futuro mais digno aí na sua vida. A gente também vai falar da inflação dos Estados Unidos, vai falar de pesquisas do Diese, mas antes de tudo, vamos já começar com a agenda do dia, para saber tudo que vocês têm para esperar hoje no mercado. Débora, hoje o que o nosso telespectador aí pode esperar, o que ele vai enfrentar aí pela frente, o que vai acontecer na economia do mundo, Débora? Olha, a gente teve pela manhã, né, já no comecinho da manhã, o índice de expectativas econômicas da Alemanha e da zona do euro, tá? De uma forma geral, né? Esse dado é calculado na Alemanha, por isso que ele está aí com o país Alemanha, mas saíram os dois dados hoje. Teve melhora, já vou adiantar um pouquinho aqui para vocês, teve melhora nas expectativas econômicas por lá, uma melhora até considerável, mais que dobrou ali as expectativas que vieram ali, inclusive, de um terreno negativo há 3 meses. Então, assim, melhores perspectivas para a economia, principalmente da zona do euro. A gente tem em seguida aí divulgação do IPCA, INPC e INCC de novembro aqui pelo IBGE, isso a gente vai tratar com vocês quando a gente for falar de IPCA. A gente tem também a sabatina ali no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, dos indicados ao CAD, então hoje a gente deve continuar aí tendo essa expectativa de sabatina, inclusive a gente já falou disso aí em agendas de outros dias. Temos aí temos um conselho aí de desenvolvimento sustentável com presença do ministro Fernando Haddad hoje. Então esse encontro deve durar aí uma boa parte do dia, porque tem outros participantes aí que estão na agenda. A gente teve a divulgação agora às 10h30 da inflação ao consumidor e o núcleo da inflação nos Estados Unidos, né, o CPI que a gente chama. A gente vai falar disso quando for falar das aberturas de mercado, porque como o dado saiu 10h30, não deu tempo da gente montar aqui um gráfico para vocês, mas eu vou passar por esse assunto, vou pincelar aí para vocês saberem o que aconteceu e como isso deve movimentar o mercado hoje. Temos aí um conselho de bancos públicos, tendo ali a participação do Fernando Haddad também hoje, ali por volta das 11 da manhã, e temos aqueles eventos que duram o dia inteiro. Então, hoje é o primeiro dia da reunião do Copom, o mercado já está discutindo ali conjunturas econômicas. Então, esse evento, né, essa reunião dura o dia inteiro, inclusive o dia inteiro de amanhã também. Né? E temos também a expectativa que o Senado vote o projeto de lei das apostas esportivas, que não foi votado junto ali com as offshore e com os fundos exclusivos. Então, a expectativa é que seja votado hoje esse projeto de lei. Então, uma agenda aí um pouco mais recheada que a de ontem, que foi esvaziada, inclusive dia bem morno ontem por conta disso. Hoje a gente já tem indicadores importantes, principalmente aí da inflação, numa véspera de super quarta. Então, o dia deve ter aí movimentações importantes no radar. Super quarta, todo mundo fala dela, o mercado só espera ela e todo mundo aí está com essa cautela, está nesse marasmo, né? O mercado aí, mesmo com a inflação sendo divulgada hoje, não adianta a super quarta. Quando é super quarta, é sempre o destaque, né? Sempre a estrela da companhia, né? Então, aqui está a notícia aí no nosso site para vocês saberem o que os mercados vão enfrentar hoje, né? Para já saber assim o que a inflação pode impactar. Agora vocês vão saber também, vocês já sabem como que a inflação se comportou, o que os mercados estão esperando da super quarta. Então, Débora, como que está esse mundão à espera da super quarta? Olha, realmente ele está à espera, né? Porque ele está aguardando tanto
A gente tinha essa expectativa pela inflação aqui nos Estados Unidos e a gente tem essa espera toda aí pela super quarta. Então, o mercado fica numa posição realmente de adotar uma postura mais cautelosa, uma postura de posicionamento defensivo, né? Então, isso a gente viu acontecer ontem. Ontem foi um dia que o Ibovespa ficou oscilando ali entre perdas e ganhos, como eu falei no começo da manhã, mas com uma movimentação mais branda, então ele não subiu muito nem caiu muito, a diferença entre a mínima e a máxima foi pequena. Então ele ficou ali oscilando, orbitando 0 a 0, que era esperado, um movimento mais lateralizado do Ibovespa, andando de lado, que nem um siri ali. E foi o que aconteceu e é o que se espera, inclusive, até quarta-feira. Então, por mais que a gente tenha divulgações importantes hoje, que também são muito aguardadas, o mercado deve ficar aí realmente andando de lado, tentando se posicionar para a decisão de juros da quarta-feira aqui nos Estados Unidos, que é muito já previsível, né? Que está muito prevista aí, está quase dada, mas o mercado tende a tomar essas posições mais cautelosas. Na Ásia, a gente teve uma chegada do otimismo vindo de Nova York, então por mais que a gente tenha tido um dia ontem mais brando, com movimentações mais moderadas, a Bolsa de Nova York acabou fechando positiva. Aqui a gente teve queda, uma queda pequena, mas a gente teve queda, mas lá a gente teve um movimento de altas, numa trajetória já no fim da tarde, por conta ali de um otimismo maior com empresas de inteligência artificial, que acabou favorecendo o setor de tecnologia. Então até um movimento ali, uma noticiário mais local e mais corporativo. Isso puxou as bolsas de Nova York para o positivo no fim do dia. E aí a gente também teve esse reflexo na Ásia. Os juros das treasuries, né, os rendimentos das treasuries também arrefeceram no fim do dia, já na expectativa pela inflação hoje que o mercado esperava que ficasse no 0 a 0. Então a gente teve esse movimento chegando na Ásia e com um adendo, né? Algumas autoridades chinesas estavam reunidas e estão reunidas, na verdade estavam até agora há pouco reunidas, e isso gerou expectativa no mercado de que a gente pudesse ter aquela divulgação ou alguma sinalização dos estímulos na China, que isso vem sendo ventilado desde sexta-feira, né? Que eles vão ter uma postura fiscal mais agressiva, que eles vão ter ali algum aumento de gastos para tentar ali impulsionar a economia e tentar estabilizar a economia. E foi isso, junto ali ao movimento positivo de Nova York, que levou as bolsas asiáticas hoje para o terreno positivo. Então a gente teve um dia majoritariamente positivo, Nikkei 225 subiu, a gente teve alta no Xangai Composto, a gente vai ver ali no fechamento, né, no giro de mercado, mas a gente tem também uma alta importante no Hang Seng. Vou até colocar aqui na tela para vocês. O Hang Seng subiu 1,07% hoje, então teve aí um movimento de recuperação interessante. Hang Seng esse que estava aí sofrendo bastante, né, nos últimos dias, né, ele acabou caindo mais do que as outras bolsas nos dias negativos, então ele acabou tendo uma resposta mais positiva nesse movimento de recuperação da Ásia. Então o Hang Seng liderou o movimento de altas, até porque o Hang Seng ele é um índice, né, e acaba sendo uma bolsa bem intensiva em tecnologia. Isso faz com que ele também responda àqueles estímulos, né, que a gente viu em Nova York. Então, uma perspectiva mais positiva para um setor de tecnologia não impacta somente a Nasdaq, mas também as bolsas asiáticas mais intensivas aí nesse setor, que é o caso do Hang Seng. Então, ele é uma bolsa, né, o Hang Seng é um índice, né, ou uma bolsa muito volátil, ele acaba tendo oscilações mais fortes, ele é muito sensível a juros também e muito intensivo em tecnologia. Por isso que ele acabou se destacando ontem, na verdade hoje de manhã, e liderou aí os ganhos na Ásia. Mas um dia bem positivo aí, tanto nessa espera pelos dados dos Estados Unidos, quanto pela reunião do FONC que acontece amanhã, mas principalmente por esses estímulos que devem ser anunciados da China, até porque a reunião acabou agora 10h45 da manhã. Ótimo, Débora. Vamos agora para o nosso Brasilzão, porque saíram os dados da inflação e quando sai a inflação a gente sempre faz uma análise bem completa para vocês, inclusive notícia no nosso site aí para vocês entenderem com mais detalhes aí o que aconteceu com a inflação, quais foram as situações aí que elevaram os preços, quais foram os preços que caíram, mas vamos já partir aí para o nosso gráfico que a gente montou aqui para vocês, né? Porque a inflação de novembro ela ficou em 0,28%, né? O mercado estava prevendo 0,29%, então uma leve surpresinha, né? Então, mas bem dentro do que o mercado estava esperando, né? Então a inflação ela foi bem comportada, inclusive em novembro a gente tem uma sazonalidade que os preços, né?
esses últimos 3 meses do ano, e os 3 primeiros meses do ano são aqueles que têm uma sazonalidade de ter um pouquinho mais de alta de preço. Se a gente for pensar que lazer geralmente aumenta os preços, você tem uma alta de preços também por causa de Black Friday, de festas de fim de ano, então você tem uma certa sazonalidade, mas mesmo assim, se a gente até imaginar que pela época do ano que estamos, aí a inflação foi muito da comportada mesmo. O que está acontecendo com a inflação é o mesmo que a gente já estava vendo no próprio IPCA 15, que é o quê? Você está tendo uma situação climática que está arrebentando a safra de alimentos, principalmente se a gente pensar nos alimentos que a gente consome in natura e que são produzidos aqui próximo dos grandes centros urbanos, que são justamente hortaliças, algumas frutas, leguminosas. Então esses são os bens que estão sofrendo mesmo. Alimentos industrializados ainda não estão sofrendo muito, tanto que você tem então que esses bens que acabam tendo maior problema. Só que ao mesmo tempo agora a gente tem os combustíveis reduzindo essa pressão, porque a gente está vendo baixas na Petrobras, né? A gente teve baixa no preço da gasolina no último mês, a gente agora tem uma baixa do preço do diesel que não impactou ainda, mas deve impactar para os próximos dados de inflação. Então, enquanto você tem os alimentos que seguraram a inflação durante quase o ano inteiro, crescendo agora no fim do ano, os combustíveis que chegaram a pressionar um pouco a inflação, principalmente em meados do ano, quando tiveram que ser refeitas as tributações, as exonerações tributárias que o Bolsonaro fez para tentar ganhar a eleição, você teve então o combustível subindo naquela época, só que agora eles passam a reduzir, eles passam a amenizar as pressões inflacionárias. A gente vê aí que o arroz que é produzido no sul do país, com uma alta expressiva no mês, 3,63, a gente está vendo a situação do sul, né, Santa Catarina alagada, a gente sabe que é no sul do país que tem a maior produção de arroz, então reduz-se a oferta de arroz consideravelmente, o preço do arroz se eleva, né? O feijão ainda está numa queda, né? O feijão ainda está numa situação boa. Batata produzida, por exemplo, aí no Cinturão Verde aqui do Grande ABC, crescendo 8,83. Cebola, né? Colares de cebola podem ser utilizados a partir de hoje, né? Por causa que cresceu 26,59. Também produzido perto desses grandes centros urbanos. O tomate teve uma leve queda aí, surpreendente, está de 6,69. As hortaliças também nesses grandes cinturões, alta de 7,27. As carnes que são produzidas aí no centro-oeste também tem problemas climáticos sofrendo, a maior alta de mortes de animais, maior exportação também desses itens aí, então você reduz um pouco a oferta interna, aumenta o preço, né, da proteína bovina, né? Aves e ovos também, né? Você tem essa questão que está calor pra caramba, né? Então os animais sofrem e você tem então uma queda com isso. E o que está segurando a inflação é justamente os itens que a gente chama dos grupos energéticos. Mesmo com uma alta da energia elétrica, muito fruto aí de mudança de bandeira tarifária, redução dos níveis de reservatório, a gente está utilizando mais ar-condicionado também, então você tem uma alta na tarifa média sendo paga, só que a gente tem gás de botijão, gasolina e etanol com quedas bem significativas, e isso aí tem um peso enorme no IPCA, mesmo com o diesel subindo 0,37, ainda não refletindo a situação de queda que já foi anunciada pela Petrobras, a gente tem então ele subindo, mas os demais caindo nesse mês. Então a situação é justamente essa, os alimentos passaram a se elevar nesses últimos 2 meses do ano, só que os combustíveis estão segurando a bronca, por isso que a gente está com uma inflação bem controlada nesse momento, Débora. E é uma boa notícia aí, né, essa dos combustíveis segurando a inflação em um momento que a gente tem aí, não tão boa notícia, porque a gente sabe quanto o alimento pesa aí no bolso do trabalhador, mas uma boa notícia aí de algo estar segurando a inflação, e até a gente pode esperar já para o IPCA 15, tudo bem que a gente viu essa redução do preço do diesel acontecendo na sexta-feira, né? Então o anúncio passava a valer na sexta, isso deve pegar pouco ali o IPCA 15, que pega os primeiros 15 dias de dezembro e os últimos 15 dias de novembro, que a gente ainda não tem esse reflexo porque é o mês de novembro cheio. Mas no IPCA de dezembro isso pode refletir, quando a gente olha os combustíveis aí, é justamente o diesel que ainda puxa para cima, né, esse grupo, então um grupo mais ligado a transportes. Então aqui a gente pode ver um arrefecimento ainda maior, e lembrando
lembrando que o diesel é importante justamente porque acaba impactando toda a cadeia ali de produtos que depende de uma malha rodoviária grande que a gente tem aqui no Brasil. Mas conta pra gente, André, quais grupos que subiram, quais caíram nesse mês, quem que está pesando aí no nosso bolso? É a feira que está pesando justamente por causa das condições climáticas, né? A gente pode chamar essa inflação de inflação do El Niño, né? A inflação do calorão, porque é justamente esse calor intenso que está sendo feito no Brasil que está aumentando os preços esse mês. Olha a diferença, né, de aumento de preços, né, no mensal. A feira ficou 2,53% mais cara esse mês do que estava no mês anterior. Então, uma alta bem considerável, né? A gente tem que lembrar da característica dos produtos da feira, são produzidos próximos dos grandes centros urbanos, está fazendo muito calor, então a produção está sendo muito afetada, né? Então esse aí é um primeiro problema. Mas mesmo assim a feira ainda está 0,72% mais barata do que se encontrava. A carne também, o açougue ficou um pouco mais caro, 0,9%, até pelo que eu expliquei aí agora há pouco, né? Mas mesmo assim, se comparado a um ano atrás, ela está 10,18% mais barata. O mercado também se elevou, porque aí você vê a diferença, né? Que se a gente pensar que no mercado, além dos produtos que a gente encontra na feira e o açougue, a gente tem alimentos industrializados, produtos de limpeza e outros mais, você vê aí como que fez diferença, então, os bens consumidos in natura para os restantes, né? Porque o mercado que tem esses dois grupos dentro, ele só subiu 0,35% nesse mês, e ainda apresenta uma queda mensal, uma queda em 12 meses, seja, de novembro a novembro, de 0,28%. Os boletos, ou seja, aqueles bens que a gente paga quase todo mês, tarifa de água, energia elétrica, os streamings, conta de telefone e tudo mais, ele teve uma alta de 0,34 esse mês. Ainda não é uma alta considerável, mas se a gente pegar no acumulado em 12 meses, ele está acima da inflação, né? Então a gente vê que ocorreram reajustes, esses reajustes eles compensaram inflações passadas, inclusive, né? Então essa foi uma característica bem comum aí da economia brasileira, de que os reajustes desses preços aí que a gente paga todo ano e sempre tem reajuste, eles nunca seguem de fato, né, a inflação. Então sempre tem algum aumento maior do que a inflação, a gente sempre vê isso refletido aí nos boletos. E o lazer teve uma alta de 0,48, mas você teve um aumento tão grande do lazer nos últimos, no final do ano passado, no final do ano passado, que ele que estava acima, inclusive, no acumulador 12 meses do boleto, ele está só 5,45 a mais, né, acima do que estava em novembro do ano passado. E lembrando que a inflação de lazer é uma inflação um pouco mais saudável. Eu sei que a gente gostaria de pagar menos, né, no lazer, né, a gente não gostaria de pagar mais em lugar nenhum, né, mas o lazer ele é muito ligado a trabalhos aí que aqui a remuneração é baixa, e que isso daí, quando você tem aumento de preço, significa aumento na remuneração de pequenos empresários, de trabalhadores que trabalham nessas atividades de lazer, que não têm uma necessidade de mão de obra tão qualificada. Então a gente está pegando uma gama enorme de pessoas, né, que trabalham com a questão do lazer. Então é bem importante, né, quando a gente vê um aumento do preço do lazer, significa que também está aumentando a renda de uma gama de pessoas. Então existem certas inflações que eu sei que dói, né? É difícil a gente falar que existe alguma inflação boa, eu sei que dói, mas pelo menos é uma inflação que está fazendo um pouco de mudança de renda, né? Está melhorando a situação aí de muitas pessoas, Débora. E de setores importantes, normalmente aí lazer muito ligado a serviços. Eu vou vir com um colar de boletos da próxima vez. Não tem gente na emissora que usa colar de tomate, de cebola, enfim, eu vou vir com um colar de boletos, até porque ele que aí é o terror do 30 a mais. E sabe quem que também melhorou do ano passado para cá, consideravelmente, André? As condições de trabalho, né? O Diese mostrou isso, né? Vamos até colocar o gráfico, Débora. Você pode explicar o gráfico para a gente aí? O gráfico vai chegar. Aê! Vamos mostrar aí, então, o que aconteceu com as condições de trabalho? O índice de condições do trabalho, né, ele é medido pelo DIEESE e ele tem ali uma composição, até a gente colocou aqui embaixo, que é justamente de inserção ocupacional, desocupação e rendimento. Então, ele acaba sendo uma composição dos três índices, e aqui a gente tem essa relação em 2022, né, quanto estava ali o índice de condição do trabalho medido pelo DIEESE em 2022,
e quanto ele está em 2023, considerando o terceiro trimestre aqui, tá, gente? Então, só para vocês entenderem, aqui embaixo tem o que cada um dos componentes aí considera, né? Então, rendimento, desocupação, inserção ocupacional, mas o que a gente vê aqui do ano passado para cá, considerando esse terceiro trimestre, inclusive quando a gente olha outros trimestres aí, a gente vê inclusive esse movimento sendo repetido nesse ano. A inserção ocupacional melhorou, né? Então aqui a gente vê que teve melhora já na inserção ocupacional de 0,27, aqui são pontos, tá? Então, só para vocês entenderem aí em casa, é um índice que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhora a condição do trabalho, quanto mais próximo de 0, piora a condição do trabalho, tá? Então aqui a inserção ocupacional estava em 0,27, subiu para 0,40, então a gente vê uma tendência de elevação em comparação do ano passado para esse. A desocupação também melhorou, a gente vê isso inclusive nos dados de desemprego, de 0,64 para 0,72. O rendimento, também outro ponto que a gente vem falando bastante aqui, subiu de 0,47 para 0,58, então está tendo melhora aí do rendimento do brasileiro. Né, e aqui a gente vê também esse reflexo, né, quando a gente vê aí os dados de desemprego e renda do brasileiro, a gente vê que está tendo um ganho real, uma melhora na renda e também nas negociações salariais acontecendo ali acima da inflação. E aí a gente tem o índice de condições do trabalho, que é como se fosse aí uma composição desses outros três, que saiu de 0,46 para 0,57. Então, as condições do trabalho estão melhores esse ano, que mostra uma qualidade do mercado de trabalho. Então, não só está caindo o desemprego, mas caindo o desemprego com melhora do rendimento, com uma inserção ocupacional aí, pensando em formalização também acontecendo, lembrando que ele estava em 0,27, então a gente estava com uma qualidade ali de inserção ocupacional ruim, né, no ano passado, principalmente pensando aí em questões de formalidade, de vínculo com a Previdência, contribuição. Então, a gente tem melhora nesse ponto e também da desocupação. E aí a gente também vê aí, pensando em procura por trabalho, tempo, inclusive, de procura por trabalho. A gente mostrou para vocês que está diminuindo aí aquele contingente de pessoas que estão há mais de 2 anos procurando trabalho. Então, aqui a gente vê uma melhora, né, num geral, das condições e do mercado de trabalho aqui no Brasil. Boa notícia também. É o velho Kalec falando, né? Porque a gente está com melhores condições de negociação salarial, né? Isso aí está refletindo também na na qualidade do emprego. Geralmente, quando o desemprego começa a ficar baixo, que surge aqueles papos, né? De tem que realizar reajustes fiscais, porque a inflação pode acelerar e tudo mais. Mas a gente vê desemprego baixo. Quando o desemprego está muito baixo, você consegue ter melhor negociação, porque não é fácil achar outro trabalhador para substituir você. Aí a renda aumenta. Então, a gente vê um dos bons lados aí do governo Lula, que está melhorando a qualidade do emprego e está melhorando também as condições de negociação que estão transformando o mercado de trabalho de fato, né? Então, a gente estava numa situação muito ruim, por exemplo, 0,27 de inserção ocupacional é um valor terrível. 0,40 não é um ótimo valor, né? Mas perto de 0,27 é uma coisa bem melhor, né? Então, a gente vê aí que está melhorando consideravelmente aí o mercado de trabalho. Isso é resultado direto aí de um maior poder de barganha de negociação dos trabalhadores que tá com um desemprego melhor, conseguem justamente negociar melhor os seus cargos, as suas condições de trabalho. Vamos falar agora, Débora, da pesquisa Datafolha aí sobre reservas financeiras e previdenciárias também, Débora? Explica para a gente um pouco aí do que aconteceu então nessa pesquisa. Olha, ela mostrou que a maioria dos brasileiros não tem ali uma reserva de emergência e também boa parte aí dos brasileiros, praticamente metade dos brasileiros, não paga previdência. Aqui a gente não está nem falando de previdência privada, tá, gente? A gente está falando de INSS, então aquela contribuição previdenciária ali que a gente estava falando, né, que é uma segurança, né, para o trabalhador, inclusive, muitos brasileiros não pagam. Então, a gente separou 2 gráficos aqui para vocês, né, em relação aí a questões mais financeiras, né, do brasileiro. O primeiro é em relação à reserva de emergência. Então, foi feita uma pergunta ali para os entrevistados pelo Datafolha se eles tinham reserva de emergência e por quanto tempo essa reserva de emergência poderia ali pagar as contas ou manter ali
o padrão da casa, né, da pessoa. Então, 6% respondeu por mais de um ano, né? Então, 6% dos entrevistados tem ali uma renda guardada para pelo menos passar por mais de um ano. 6% entre 6 meses e um ano, então tem uma renda guardada que consegue ficar ali, vamos pensar, tranquilo não, mas consegue ali pelo menos pagar suas contas, manter o padrão de vida por 6 meses a um ano. 10% entre 3 e 6 meses e menos de 3 meses, 10%. Então, a gente vê aí que menos da metade dos entrevistados não tem uma reserva de emergência caso aconteça alguma coisa e ele precise ali desse recurso mais rapidamente, não tem da onde tirar. E 67% tem da onde tirar, mas é a menor parte aí dos entrevistados. 67% dos entrevistados não tem reserva, nem de menos de 3 meses. Então, aqui a gente vê, né, uma das desigualdades aí do mercado financeiro mesmo, ali, a gente não está falando nem de produtos, nem nada disso aqui, é realmente uma reserva emergencial para você ter um colchão ali, caso aconteça alguma coisa. Quando a gente vai olhar números ali até mais aprofundados de previdência privada, menos de 13% dos brasileiros têm alguma previdência privada e 52% dos brasileiros têm ali INSS. Então, aqui a gente vê realmente uma discrepância, né, dos brasileiros aqui nessa pesquisa da Datafolha em relação aí à inserção nesse mercado, enfim, muito discutido, né? Inclusive quando a gente vê coaches de finanças aí falando que o brasileiro não guarda recurso porque não quer, porque todo mundo pode fazer a sua reserva, aqui a gente vê que não é essa a realidade, né? Então, é muito difícil ter alguma sobra de renda, às vezes para ter lazer ou para comprar alguma coisa, quem dirá uma sobra de renda para ter uma reserva financeira que consiga aí te manter por algum tempo com algum conforto, né? Então, aqui a gente vê essa realidade sendo mostrada na pesquisa e não é porque o brasileiro não quer, né? Porque é muito difícil mesmo para quem paga boletos, para quem paga ali suas contas, cesta básica, enfim, ter uma reserva, um recurso reserva para poder constituir essa reserva. E tem um outro dado interessante, né, que está nessa mesma pesquisa, que é em relação a cartão de crédito. Né, a gente tem uma comparação, inclusive, com pesquisas anteriores e a gente vê que a quantidade de cartões de crédito aumentou bastante aqui no Brasil. Né, então, a gente está falando de novembro de 2015 para dezembro de 2023. O brasileiro ele está com mais acesso a cartões de crédito. Isso é algo que a gente vem até falando aqui, né, que a facilidade, às vezes, até de conseguir o cartão, e cartões normalmente com taxas ali, caso você precise se endividar com uma taxa mais alta. Então, a gente vê aí que a gente teve uma mudança também nesse retrato do brasileiro. Então, em 2015, né, 59% dos entrevistados não tinham cartão de crédito. Esse número caiu para 44%. E 35% tinha cartão e não estava atrasado. Então, aumentou esse percentual aí de pessoas que têm aí cartão de crédito e não está atrasado, então de 35% para 46%. Mas também aumentou o número de brasileiros, aí pelo menos abordados pela pesquisa, que tem cartão e está atrasado. Lembrando que cartões de crédito são aí as maiores taxas de juros do Brasil, 400%, mais de 400, né? 440% ali por cento no rotativo em média e 195% ao ano de taxa de juros no parcelado. 7% dos brasileiros tinham ali cartões de créditos atrasados e agora 10%. Esse número também aumentou. Então, o brasileiro ele está com mais acesso e a gente tem que, isso não é, né, maior acesso não é ruim, mas a gente tem que ver ali, né, as condições desses cartões, como é que eles estão sendo ali ofertados e emitidos e que taxas, né, porque justamente essas taxas que enrolam as pessoas com suas dívidas, não é o brasileiro. Outro ponto que tem que ser desmitificado aqui, o brasileiro não se enrola em dívidas porque ele faz parcelas ou porque ele não quer pagar. É porque a taxa é realmente muito alta. A gente está falando de quase 200% na linha mais barata do cartão. Então, aqui esse é um ponto também interessante, mas o brasileiro está com mais acesso aí a cartão de crédito também. Débora, 2 minutinhos então para você fazer a abertura de mercado. Coloca aí na tela aí, o computador aí da Débora para ela falar aí o que esperar nessa abertura. Olha, o mercado hoje abriu positivo, então quando saíram os dados do IPCA aqui no Brasil, mas não tinha ainda abertura em Nova York e nem a divulgação da inflação nos Estados Unidos, nosso índice estava positivo ali em torno de 0,21%. Ele vai para o negativo
depois da divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, o que aconteceu por lá? A expectativa era que ficasse zerada a inflação, né? Que não tivesse ali movimentação. A inflação lá ficou 0,1% no mês de novembro, então ficou ligeiramente acima do que o mercado esperava. Uma inflação ainda bastante contida e muito próxima à expectativa do mercado. Mas essa surpresa de 0,1% já foi suficiente para dar uma jogada de água no chope do mercado. Então, o mercado aí começou a transitar para o terreno negativo logo depois da divulgação. E essa intensificação da queda aconteceu depois da abertura de Nova York. Então, a gente vê aí o Ibovespa até a abertura de Nova York oscilando perto do 0 a 0, mas no terreno negativo. E aí, depois da abertura de Nova York, acelera as perdas para 0,45. O S&P 500 está caindo 0,29 nessa manhã. Então, também tem aí uma perda mais acentuada. E isso aconteceu justamente por essa surpresa, e uma surpresa pequena do mercado em relação à inflação, o que já mudou um pouquinho o monitoramento do CME Group, aquele que mostra as probabilidades para a reunião de amanhã. Estava em 98,4%, chegou a 98%, então é um número de pessoas, ou a probabilidade ali de a taxa de juros ser mantida caiu, né, e a expectativa ali por aumento na taxa de juros aumentou ligeiramente hoje de manhã, e isso faz que o mercado tenha ali uma resposta negativa em relação a juros futuros, e a gente vê inclusive as treasuries subindo ligeiramente nessa manhã. Então aqui um dia mais negativo para a curva de juros, o que diminui o apetite pelo risco e leva a nossa bolsa para a queda. Outro ponto que está puxando o nosso Ibovespa para o negativo é o petróleo Brent. Então a gente vê ele caindo quase 3% nessa manhã, sendo negociado a $73, quase $74 por barril. E a gente vê esse movimento porque parece que alguns estudos divulgados estão apontando para uma demanda ainda forte, mas sem aquele problema de oferta que a gente estava vendo. Então, o problema de oferta foi diminuído e a demanda continuou ali como estava, ainda forte, mas sem um aumento de demanda com um problema de oferta. Isso foi um pouco mais equalizado. Então, o petróleo Brent opera em queda de quase 3%. Isso tende também a puxar o nosso Ibovespa para baixo, mesmo em um dia que tinha aí até uma possibilidade de ser mais positivo para as commodities, porque a gente tem ali a expectativa pelos estímulos da China. Normalmente isso puxa commodities metálicas ou de energia para cima, mas não é o que está acontecendo. Então a gente tem esse fator negativo pesando aí nos mercados hoje, lembrando que o S&P também é bem intensivo em energia e tem bastantes empresas de petróleo ali dentro do S&P. Então ele tende também a seguir nessa toada. O Nikkei 225 e Xangai Composto, que eu falei, estavam em alta e fecharam em alta, 0,16% e 0,40%, motivos os mesmos que eu falei ali de manhã. E o dólar ele sobe 0,39% hoje frente ao real, porque a gente tem uma divulgação da inflação, como eu falei, em surpresa, numa véspera de super quarta. Então isso tende a fazer o mercado aí a se posicionar em dólar. Então é também esperado 4,95 dólar, mas ainda abaixo daquele patamar psicológico dos R$5. Esse é o retrato aí da nossa manhã, né? Então a gente tem aí esses dados pesando mesmo hoje, e amanhã a gente pode ter inclusive aí uma lateralização maior do Ibovespa por conta da super quarta. Mas hoje aí essa queda até mais puxada pelo petróleo Brent. Ótimo, Débora. Gente, dia 17 de dezembro aí, já esse domingo aí, é a nossa última aula no ano. Eduardo Marinho, poeta e artista das ruas, ele que largou emprego concursado, ele que largou faculdade de Direito, filho de militar, ele quis viver uma experiência nova, quis entender como que as pessoas da rua viviam e foi morar com eles. E a partir disso ele tem ótimas, excelentes reflexões sobre toda essa experiência de vida sensacional que ele teve. Ele vai contar isso pra gente no dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, junto com o Eduardo Moreira. Então, já clica no link aqui para se inscrever, icl.com.br/mercado. E daí você já coloca lá no sininho, ativa o sininho, que na hora que começar o programa você vai ser avisado e não vai perder, até porque é imperdível, não dá para perder um programa como esse. E eu vou pedir para vocês também continuarem aqui com o ICL durante a tarde, porque a partir das 5 horas já tem o William De Luca com o Rolê ICL.
6 horas da tarde, a gente tem o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabi Varelli também, com o Chico Pinheiro e o Chico Sá, e às 7h30 com o César Caleron e a Robertinha Garcia, a gente tem o Sinapse. Então, das 5 às 8h30 da noite, a gente tem uma programação imperdível, Débora. E amanhã, super quarta, a gente vai trazer aí as expectativas para essa decisão de juros aí que vai acontecer aqui, que vai acontecer também nos Estados Unidos, mas vocês já sabem, né? Programação desde as 7 horas da manhã, então a gente tem o Desperta logo ali no comecinho da manhã, ICL Notícias primeira edição, o Em Detalhes, e a gente aqui às 11 horas da manhã para trazer aí os principais indicadores, os principais movimentos aí de mercado, o que está mexendo com o nosso bolso. Então amanhã, super quarta, vai ter bastante coisa aí para a gente falar com vocês. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.